Olá, meus caros amigos. Mais uma aula de Direito Administrativo aqui no nosso canal Minuto de Direito Administrativo. Nesta aula nós vamos falar sobre os atos administrativos. Na atividade pública em geral, há 3 categorias de atos: judiciais, legislativos e administrativos. A função executivo-administrativa é aquela que se destina à realização dos atos administrativos. Essa função cabe predominantemente ao Poder Executivo. No entanto, os outros poderes exercem atos administrativos, ordenam sobre seus serviços ou dispõem sobre seus servidores. Os dirigentes das autarquias e fundações, administradores das empresas estatais e os delegados de serviços públicos também praticam atos administrativos. Os atos administrativos é um tipo do gênero do ato jurídico previsto no Código Civil. Por sua vez, o ato jurídico é todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, transferir, modificar, resguardar, declarar ou transferir direitos. Para que o ato administrativo se destaque no gênero ato jurídico, basta que acrescentemos a administração pública como expedidora do ato, o regime jurídico de direito público e a finalidade pública. De acordo com a balizada doutrina, ato administrativo é toda manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Do conceito citado ficaram de fora os seguintes atos: os contratos administrativos, porque são atos bilaterais. B. Atos de direito privado, quando praticados pela administração pública, como a emissão de um cheque, por exemplo. C. Atividades materiais ou fatos administrativos, como a construção de uma ponte, o ministério de uma aula em escola pública. Esses fatos são do domínio da técnica e somente indiretamente interessam ao direito. D. Atos políticos ou de governo, praticados com obediência direta ou imediata à Constituição Federal. Os atos administrativos são constituídos também de atributos. São os que formam o regime jurídico administrativo. São eles: 1. Presunção de legitimidade e de veracidade. 2. Imperatividade. Auto executório. 4. Tipicidade. Pela presunção de legitimidade, considera-se que o ato administrativo tenha sido praticado de acordo com a lei. Já pela presunção de veracidade, reputa-se que os fatos alegados, quando da edição do ato administrativo, sejam verdadeiros. Ambas as presunções são juris tanto, mas invertem o ônus de agir. O ônus da prova também se inverte, mas tecnicamente o que inverte o ônus da prova é a presunção de veracidade, pois somente se provam fatos. Alguns doutrinadores dizem que essas presunções só existem administrativamente, pois para existir em juízo só seria possível mediante lei. A imperatividade é também chamada de poder extroverso por parte da doutrina. Pela imperatividade, a administração cria obrigações para o administrado independentemente de sua concordância. Exemplo, uma multa de trânsito. A imperatividade não existe nos atos que conferem os direitos solicitados pelo administrado. Exemplo, licença, autorização e permissão. Tampouco existe esse atributo nos atos enunciativos, como atestados, certidões e pareceres, que não criam obrigações para os A autoexecutoriedade significa que a administração pública pode colocar em prática as decisões que tomou sem necessidade de se socorrer ao Poder Judiciário previamente. Tal atributo pode ser dividido em exigibilidade e executoriedade. Pela exigibilidade, a administração pública pode pôr em prática aquilo que decidiu
sem a necessidade de autorização do Poder Judiciário e pode valer-se de meios indiretos de coação. Exemplo: negar licenciamento enquanto o proprietário não efetuar o pagamento da multa. Já a executoriedade pressupõe a exigibilidade, pois a administração pública pode colocar em prática a decisão que tomou usando meios diretos de coação, inclusive, se necessária, a força física. Exemplo: a apreensão de medicamentos ilegais. Ela só existe mediante expressa previsão legal e desde que haja urgência em resguardar o interesse. Pela tipicidade, o ato administrativo deve se ajustar ao estipulado em lei para atender à finalidade por ela pretendida. E para cada tipo de finalidade a ser atendida, existe um conteúdo do ato administrativo.